Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Me Contrata. Eu sou o Salomão Ferretti, diretor estratégico da Sama, uma empresa de RH de 22 anos no mercado. E hoje nós vamos falar sobre competências. Todo vídeo que eu faço, toda live de consultoria de currículo, eu falo de competência para cá, competência para lá. E eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade de entender. Então vamos entender o que são competências? Vamos? Tá. Nesse vídeo, além de definir, eu vou falar um pouquinho como desenvolver competências, como se desenvolve isso nas organizações, pessoas que não têm experiência, pessoas com experiência e muito mais. Vamos lá? Competências na área de administração nada mais é que o quê? Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. É o nosso bendito CHA, C-H-A. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Veja porque elas são tão importantes para a empresa. Elas caracterizam as aptidões de uma pessoa para cumprir determinadas tarefas. Ou seja, é tudo o que a pessoa tem para oferecer para o cumprimento das tarefas, para o crescimento da organização, para o desenvolvimento de uma atividade. Por isso, as empresas pedem por competência. Nós ouvimos muito dentro do RH falar sobre gestão de competências, gestão do conhecimento, gestão por habilidade, gestão de conhecimento, gestão de... Por quê? Tudo isso é muito importante. E não é só para clima organizacional, é para resultados também. Nós temos várias definições porque as pessoas nunca chegaram a um consenso exato e preciso do que é. Assim como valores, motivação, eu tenho meus teóricos que eu levo mais para a vida, porque o início do meu mestrado foi em motivação e valores, mas tem outros que levam outros e por aí vai. O bicho pega. Então, na prática, nem todos os colaboradores chegam às empresas com as competências necessárias para desenvolver seus trabalhos. Mas é papel da organização criar cenários para que o colaborador possa aprimorar seus conhecimentos, habilidades e atitudes. É papel da organização criar esses cenários, mas você não pode esperar que a organização crie esses cenários de forma estruturada. Hoje nós vamos aprender a ser proativos. Não, às vezes é com o supervisor falando assim, meu querido, por que você não fez isso? Isso já é um cenário. Então parar de idealizar o treinamento e desenvolvimento, parar de querer que as empresas me motivem. Isso acontece, mas não é uma estrutura comum de todas as organizações, do mercado. Então eu não vou fazer. Eu não vou ser um profissional competente. Eu não vou desenvolver competência para o crescimento da organização. É um erro seu, porque até para o seu crescimento você precisa disso. Nossa, Salomão, que bravo você. Não sou não, mas eu sou bravo. Conhecimentos, habilidades, atitudes são os 3 eixos que compõem as competências de uma pessoa. Por isso é importante entender melhor cada um desses conceitos. E é o que nós vamos falar agora sobre, primeiro de todos eles, conhecimentos. Ixi, já vai falar que eu tenho que fazer curso e também. Conhecimento é o conjunto de saberes teóricos que uma pessoa tem. É o resultado de experiências pessoais e profissionais. Não é só cursinho, não é só declaração de curso, não é só graduação. É também aquilo que você aprende dentro das suas experiências pessoais e profissionais. Uma vez eu tive que organizar o velório do fulano, uma vez eu tive que organizar um chá, um aniversário. Tudo isso você vai aprendendo a planejar, a se organizar, a antever problemas e por aí vai. Formação acadêmica e estudo não formal está muito ligado à vontade que a pessoa tem de aprender. Vontade que a pessoa tem de aprender, nós também podemos colocar o termo motivação. Ah, mas é a empresa que tem que me motivar a aprender. Até porque, para você chegar em uma empresa, você já tem que ter tido essa vontade de aprender. E você tem essa vontade? Habilidades, segundo ponto de competências. A habilidade é a capacidade de colocar em prática o conhecimento adquirido, ou seja, é saber fazer. É aquele termo que a gente ouve, mas não sabe nem como escreve, é know-how. K-N-O-W-H-O-W. Ou seja, saber fazer. Sem conhecimento é difícil desenvolver habilidades para executar as tarefas. Salomão, mas eu não nasci sabendo, eu tenho que aprender. Então aprenda. Ah, eu quero ser um médico. Primeiro você tem que aprender que você precisa ter vontade de estudar. Estude. Estudando, coloque em prática. Ah, mas eu fiz o curso e não aprendi nada. Problema seu. O erro é seu, tá? Não é da faculdade não. Porque tem muita gente que sai da sua faculdade e vira um grande profissional. Por que você não virou? Tapa na cara de tudo quanto é lado. Nossa, Salomão, que bravo você. Atitude. A atitude é o terceiro ponto de competências. Conhecimentos, habilidades, atitudes e agora atitudes. É o saber ser. Tomar iniciativas para querer mudar o ambiente organizacional. Quando falamos em mudança, não significa dizer que o ambiente está ruim. Nossa, mas olha, tudo errado, não dá certo. Aqui
A empresa não está preparada para receber meus clientes. Não está preparada por quê? Ela tem você. Então você não é preparado o suficiente para preparar ou para sugerir, dar informação. Você não é proativo o suficiente. Você não é determinado o suficiente. Você não tem conhecimento suficiente para contribuir. Por quê? Perceber que está errado, todo mundo percebe. Agora, sugerir mudanças, sugerir melhorias, não é todo mundo. Porque tem que ser inteligente, tem que ter conhecimento. E inteligência não só de QI, inteligência emocional, inteligências múltiplas, que é o que nós acreditamos. Quando falamos em mudança, não é dizer que está ruim, mas sim que há uma vontade para que ela continue melhorando. Entendi, eu tenho uma vontade que ela continue melhorando, mas eu não faço nada. Então você está sem atitude. A atitude é participar das reuniões, participar dos treinamentos, incentivar as mudanças que são positivas, porque o que nós mais temos e vemos são funcionários que a empresa tem que ter treinamento, a empresa tem que ter políticas sociais, a empresa tem que... Nunca participaram. Resumindo, conhecimento é o saber teórico, habilidades é o saber fazer. Atitudes é o saber ser. A conhecimento, saber teórico. Habilidades, saber fazer. E atitudes, saber ser. Um exemplo de uma pessoa que está desenvolvendo competências. O Salomão se formou em administração. Ele passou 4 anos e meio graduando na Universidade de Brasília. O Salomão, durante a graduação, ele trabalhou freelancers, ou seja, ele desenvolveu conhecimentos, habilidades e atitudes. Com contratos temporários, freelance, fazia um bico e corria atrás e parar. O Salomão estruturou o currículo dele, passou num processo seletivo e foi contratado. A empresa sabia que o Salomão tinha o conhecimento teórico, não tinha todas as habilidades e atitudes necessárias. Por isso a empresa coloca alguém para ensinar o Salomão a fazer as atividades. E nisso ela desenvolve a habilidades e atitudes. No dia a dia o Salomão é cobrado, então exige inteligência emocional e por aí vai. Nesse caso, nós vemos o Salomão desenvolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes. Ah, Salomão, mas depende da empresa. Se a empresa paga curso, meu querido, vá atrás de curso gratuito. Vá atrás de participar da consultoria de currículo. Vá atrás de ver os vídeos do canal Me Contrata, entendeu? Para de ser acochambrado. Na época da Sama, nós fazíamos treinamento presencial lá, gratuito. Quantas pessoas iam? Pouquíssimas. Com certificação, tudo bonitinho, mas quem ia? Pouquíssimas. E deixa eu contar, muito mais mulheres. Por isso a Sama tem 70% do nosso banco de talentos é mulheres e 70% das suas vagas são para mulheres. Todas as mulheres que chegam são contratadas? Não, porque tem muito mais mulher, muito mais gente desempregada do que vaga de trabalho. Só quem se destaca. Quais são as competências valorizadas, Salomão Ferretti? Nós temos aqui uma lista de 5 competências valorizadas. Veja quais são. Motivação. A motivação, de acordo com Schwartz, de acordo com um monte de estudiosos dessa área, Tatiane Pascoal e por aí, é intrínseca. Ou você tem, ou você não tem. Ah, se eu recebesse um salário melhor, eu seria motivado. Tem um monte de gente desmotivada dentro dos concursos públicos. Ah, se meu chefe me dissesse parabéns, aí o chefe diz parabéns pra você e você fala o quê? Eu não fui sincero. Para. Quais são os motivos que fazem você levantar da cama? Questionaria o professor Watson. Entendeu? Então, veja, se você não está usando como desculpa isso, para não ser motivado ou para não, já que você não tem, você arranja desculpas para manter-se no mesmo comportamento. Qual a competência 2 exigida? Equilíbrio emocional. É a nossa bendita inteligência emocional, é o que todo mundo tem falado, Goleman fala, inteligências múltiplas e uma delas é a inteligência emocional. É como nós recebemos, filtramos e respondemos às coisas ao nosso redor. Equilíbrio emocional é sobre ter autoconhecimento para que cada colaborador saiba das suas limitações e desafios e possa ter autocontrole. Eu sei quem eu sou, eu tenho esse conhecimento, eu sofro desafios, coisas externas acontecem e eu tenho autocontrole. É como eu respondo para a sociedade. Atitudes de inovação, importantíssimo. Ah, mas minha empresa não precisa. Eu sou só copeira. Peraí, o cafezinho ele é servido num copo de plástico e eu levo na mão. E se eu colocasse num pirizinho bonitinho, cafezinho, colocasse um chocolatinho, uma balinha e levasse para o cliente que o meu chefe vai receber? Isso é inovação. Ah, Salomão, mas não mudou nada, mudou tudo para aquele cliente. É a apresentação da empresa. E você é uma copeira, você pode fazer isso. Pensamento crítico. Nós precisamos que os colaboradores olhem ao redor e tenham a capacidade de criticar pontos que podem ser melhorados. Criticar não é falar mal, é propor também. É entender que está errado e criar soluções. Mas eu não consigo criar soluções desse nível. Você pode perguntar, o que nós poderíamos fazer para melhorar isso? É diferente de falar assim, isso está tão errado, né?
E vem um quinto ponto, criatividade. A criatividade é fundamental para que nós criemos soluções para os problemas percebidos a partir do nosso conhecimento, senso crítico. Então eu critico e tenho criatividade, mas Salomão, não sei o que fazer. Então desenvolva a criatividade. Como? Lendo, vendo exemplos de outras empresas, vendo séries estimulantes. Nisso, o seu cérebro começa a fazer essas ligações. Ele fez isso. Na minha empresa é diferente, mas eu posso fazer isso que é parecido e isso, e talvez eu tenha o mesmo resultado. Criatividade. Mas chegamos ao último ponto, já falamos sobre o que são competências, por que elas são importantes e tudo mais. Agora, por que as competências são tão importantes para uma empresa? Além de auxiliar a empresa a contar com colaboradores capacitados e que contribuam positivamente com a empresa, há uma outra série de fatores que fazem as competências serem tão importantes para uma organização. É tão importante para as empresas e por que elas pedem cursos, habilidades, atitudes. E você precisa ter tudo isso? Não, como o exemplo do Salomão, que foi contratado. Mas é importante para a empresa para plano de carreira. Observar as competências dos colaboradores ajuda as organizações a saber quem cresce, quem desenvolveu conhecimentos, habilidades e atitudes, quem não cresce, quem é contratado, porque eu preciso desse conhecimento. Não tenho ninguém, preciso de alguém com aquele conhecimento. Ah, mas eu tenho todo mundo com conhecimento, eu preciso de alguém para auxiliar. Não precisa ter aquele conhecimento específico. Ela pode desenvolver na carreira. Ela não quer desenvolver. Vai ser para sempre auxiliar. Parabéns. Não tem problema nenhum. Se a empresa não perceber que isso seja um problema. Recrutamento é o que nós falamos. As competências podem ser critério para um processo de recrutamento. Observar os acontecimentos, habilidades e atitudes de uma pessoa contribui para que a empresa encontre o profissional ideal para ocupar seu quadro de trabalho. O outro ponto é a gestão de conhecimento. É a forma que a empresa tem de estruturar aquilo que ela precisa ter de conhecimentos, ferramentas essenciais para manter o nível de conhecimento, habilidades e atitudes dos colaboradores. Porque nós vimos que, sem conhecimento, fica muito difícil desenvolver algumas habilidades e atitudes. É, na prática, a forma de estimular o aprendizado colaborativo entre todos os profissionais da empresa para que um ajude o outro a se desenvolver. É a junção de muitas laranjas, elas podem amadurecer e virarem bolo, muita coisa produtiva. Ou a junção de várias laranjas podres vira uma coisa inútil. Então é nisso que nós trabalhamos, competências. Ah, mas eu sou mais bonita, isso não é uma competência. Ah, mas eu sou mais legal. Isso pode ser importante para o marketing, para a identidade visual da empresa. Mas o que nós priorizamos são competências. O cliente tem seu caráter de competências e ele também pode colocar outros critérios. Mas, no mais, isso são conhecimentos, habilidades e atitudes. Você gostou desse vídeo? Curta, veja até o final, comente, compartilhe o que você não concordou, o que você concorda. Se você acha que motivação é intrínseca, cada um tem a sua, ou que a empresa precisa motivar os funcionários, comente aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e me contrata.